ao recordarmos a grande vitória alcançada pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor. Estendemos nossos reconhecimentos ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim, consideramos justo associar o nome dele ou da Santa Avó Rosa como pessoas espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. E é essa expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz e a Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitas às vezes pensam. A definição para idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero, e idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julga portador de um espírito. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignos de respeito e consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão que é mera atração material, e nem é fanatismo, porque fanatismo é falta de respeito, desprezo e intolerância de qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas. Contrariando a opinião de outras, podemos até discordar, mas não podemos impor aos nossos créditos e objetivos de o fanatismo se apresenta além de religiosidade, como na política, levando pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quanto exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nós foi ensinado pela Santa Avó Rosa no início da igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram os verdadeiros na terra e estão na glória celestial, desfrutando de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que muito é importante valorizar o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa, para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como os verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma,
o santo irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vinda dos céus. Pode acontecer que alguém, firmado sua conduta nesta fé verdadeira, pensa que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado a evolução do mérito perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nascerem apostólico, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia da nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé, e a você, jovem apostólico, saiba que foi grande a luta do santo irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou, e que a Santa Vó Rosa implantasse na igreja, e custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo este santo estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel desta igreja, como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar esta herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões. Deve ser apostólico em todos os lugares. Aliados e obedientes daquilo que parece como a roupa, o aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não vê, como os sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e, ao mesmo tempo, compartilhar sua vida com os erros e os maus costumes que abonam a presença de Deus. Mesmo que parece algo comum, praticando por muitos até incluindo na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia a somatória das consequências pode levar as pessoas a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tente bular a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar a outros jovens,
a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça. Desacatam os pais e os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores na atividade que exercem, praticando atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas, enganam-se a si mesmo e incomodam os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos, desde pequeno ainda, sobre o valor moral característico da disciplina que temos em procure mostrar-lhes o que é importante preservarem a obediência a Deus. E isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais, e muitos vierem a fazer pouco caso das ordens da igreja apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito à unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito da nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos que crê. Entretanto, no reino dos céus é assim, temos privilégios e direito, mas também temos obrigações e deveres de submisso à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus, aos seus verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tentem, mesmo que disfarçadamente, infiltrar alguns costumes ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas na prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou, nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa, e essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Sejam humildes e simples de coração, porque assim será bem-aventurado e feliz. Que mensagem, né, prezados? Que o Santo Irmão Aldo nos enviou nesta reunião de hoje. Mensagem que ficará gravado em nossos corações. Observem a outra mensagem aqui, que Jesus está nos convidando. O convite de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para encontrares a verdadeira paz. Disse Jesus aos que sofriam o peso do pecado e do sofrimento, aos que não tinham paz em sua alma
e buscavam a verdadeira paz, mas não a encontravam. Sofriam aflições, dúvidas e problemas íntimos difíceis de vencer. Vinde a mim todo vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos tempos atuais, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que Jesus enviou em seu nome, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tudo fazem para fazer valer na vida de todos os que aceitarem a santa doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica. O convite de Jesus, Mestre Salvador Jesus, todos os que desejam encontrar o caminho da felicidade, da paz e do amor, precisam aceitar o convite de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos pelos sofrimentos, pelo pecado e pela dor. Entretanto, devemos abrir seu coração, sua mente, seus olhos espirituais, para deixar que este santo com Jesus domine sua vida, seu ser, seus pensamentos, seus ideais, seus costumes, e sejam senhores de sua alma, do seu lar e de toda a sua vida. O termo, tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer o seguinte: jugo é sujeitar-se, submeter-se à autoridade e domínio deste santo sobre sua vida, colocando em prática no seu viver seus ensinos, sua doutrina e seus mandamentos. O que Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo querem da sua pessoa para lhe fazer feliz? Eles querem dominar seu corpo, alma e espírito, para colocar no seu coração as virtudes divinas, cujas virtudes colocadas em prática em seu viver lhe darão domínio próprio, capacidade para vencer as lutas e dificuldades da vida, poder para dominar as paixões carnais, os vícios e tudo que contamina a vida e alma do ser humano. Porém, precisam aprender a ser mansos e humildes de coração. A humildade é a virtude que leva a pessoa a reconhecer suas fraquezas e sujeitar-se às leis divinas e à prática do bem e da justiça, conforme é ensinado nesta Igreja Apostólica. E Jesus encerra seu ensino dizendo: e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo e fardo são os seus mandamentos e preceitos que, colocados em prática, trazem a verdadeira paz para a alma. Portanto, para quem ama, é suave na vida, com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, mas é pesado para quem não ama o bem e a justiça divina. Está aí, prezados, a mensagem contida neste boletim, mensagem maravilhosa, mensagem editada
pelo santo irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, para colocarem em nossos corações. Prezados irmãos, o santo irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, eles nos trazem ensinos maravilhosos para nossas vidas, para nossas famílias. Irmãos, olhem ao seu redor, como está escrito na mensagem. Olhem ao seu lado. Quanto sofrimento no mundo. Quanta angústia na humanidade. As pessoas estão carentes de Deus, prezados. Nós, povo apostólico, temos tudo na igreja apostólica. Semos felizes. Temos o amor em nossas famílias, em nossos lares. Vamos expressar esse amor ao próximo. Vamos dar a nossa mão aos que necessitam dessa ajuda espiritual. Abram seus olhos, prezados, espirituais. Abram seu coração, deixa que Jesus entre e faça morada em seu coração. Deixe que a Santa Avó Rosa domine a sua vida. Deixe que o santo irmão Aldo domine o seu caminho. Eles são santos poderosos. E através do santo irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, nós chegaremos até a vitória final. Porque com certeza, esta igreja veio dos céus e dos céus ela voltará. Pode ter certeza. Santo irmão Aldo deixou grandes ensinamentos sobre a obra da Igreja Apostólica. Vamos obedecer a disciplina da nossa amada Igreja Apostólica. Todas as mensagens do nosso boletim têm sobre disciplina. Prezado jovem apostólico, ame esta Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa te ama. O santo irmão Aldo te ama. Faça tudo por esse santo. Você não irá a lugar algum sem o poder do santo irmão Aldo. Agradeça a ele pelo dia, pela noite, pelo trabalho, pelos estudos. Sejam fiéis a esses santos. Seja exemplo no mundo que você é um apostólica de verdade. Você é um apostólico de verdade. Seja lá no lar, no trabalho, na escola, na faculdade. Seja apostólico com sinceridade. Mostra que há algo diferente em sua pessoa. Que tem algo que possa expressar a verdade, o amor, a sinceridade e o carinho para todos. E alguém se espelha em nós e diz, algo diferente tem nessa irmã. Algo diferente tem nesse irmão. O que será? Prezados irmãos, se você estiver bem com o santo irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, e alguém lhe encontrar e perguntar ao Senhor, quem é a Santa Avó Rosa? Quem é esse profeta irmão Aldo? Os senhores estão preparados para responder? Tem essa convicção? Como foi formado o Consolador na Igreja Apostólica? Como foi formado o último profeta em nosso meio? O mundo está carente dessa felicidade que nós desfrutamos. E nós temos que saber como foi formado o Consolador. Este Consolador foi formado por Deus, o nosso Pai, por Jesus, por Maria Santíssima. Quando Deus nos chamou Jesus, Ele diz, Pai, como eu vou ir? Eu tenho que preparar alguém que siga a minha igreja na terra. Prepara a minha igreja na terra. E encontrou na pessoa da Santa Avó Rosa, naquele coração humilde, para ser o Espírito Consolador. E ela conviveu 16 anos em nosso meio. Nós temos aprendizagem em nossa vida. É só nós crer nesse Consolador. É buscar a sabedoria, as orientações da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa conviveu 16 anos em nosso meio. Formou o santo profeta irmão Aldo.
que conviveu por 44 anos no meio deste povo apostólico. Quantos de nós o abraçou este profeta? Quantos de nós o beijou a sua mão? E quantos que abraçaram este profeta e hoje não estão em nosso meio? Por que, irmãos? Duvidaram do poder dele? Estão no mundo lá fora. Mas vamos pedir a essas pessoas que tenham fé neste profeta, que possam voltar ao nosso convívio apostólico. Tenham certeza, irmão, que este profeta é e será o último pastor por excelência do rebanho nesta terra. Não haverá outro. Não haverá outro profeta no mundo. Não adianta querer pensar que vai existir outro que não. O santo irmão Aldo foi o último. E ele, através da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria, eles irão buscar a Igreja Apostólica, ou com bastante pessoas, ou com pouco. Mas a Igreja Apostólica irá para o céu. Pode ter certeza disso.